11h20, nós estamos de volta aqui com o seu programa Alô Litoral nesta quarta-feira. Eu quero aqui mandar um abraço muito carinhoso aqui aos meus amigos, aos nossos amigos aí de Itaperoá, o pessoal que está sempre na escuta, está sempre ouvindo aqui a nossa programação. E nós vamos, e é por causa, né, de Itaperoá que nós vamos conversar agora sobre um assunto importante e preocupante ao mesmo tempo, porque a sociedade brasileira convive com um fantasma, né? E isso, as autoridades têm tomado providências em relação à violência contra a mulher, mas ainda temos dados que são preocupantes, né? E é por isso que a comunidade tem se movimentado, né? E se organizado no sentido de buscar políticas que possam realmente coibir os abusos e que possa realmente coibir essa violência contra a mulher, que são as principais vítimas, né, dessa grande covardia que assola o nosso país. E é por isso que eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios para conversar conosco sobre esse assunto a doutora Sara Gama Sampaio. Ela que é promotora de justiça titular da primeira Promotoria de Justiça do Estado da Bahia de combate à violência contra a mulher. Ela é membro da Comissão Nacional Permanente de Violência Doméstica, que pertence ao Grupo Nacional de Direitos Humanos, ligados à Comissão Nacional de Procuradores Gerais. A doutora Sara Gama é especialista em Direito Penal e Criminologia pela UNEB e é coautora do livro Sistema de Justiça, Direitos Humanos e Violência no Âmbito Familiar, que foi lançado pela editora Juruá em 2012. Doutora Sara, é um prazer tê-la aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer também retornar aqui à rádio, né? A gente sempre está à disposição para prestar esclarecimentos à sociedade local, porque além da minha missão como promotora de justiça, eu tenho, na brincadeira, como a gente fala, eu enterrei meu umbigo nessa região. Na região, né? Gosta da região. Isso é verdade. Na verdade, a senhora está aqui a convite do município de Itaperoá, mais precisamente aqui, a primeira-dama, que inclusive está te acompanhando, né? A senhora Kitty Guimarães, primeira-dama e secretária da Ação Social do município de Itaperoá, a qual também eu deixo aqui o nosso boa tarde. Boa tarde. E a convite da primeira-dama de Itaperoá, daqui a pouco eu vou falar com ela. Ela já está extremamente acostumada conosco aqui no programa Alô Litoral, e daqui a pouco ela vai dar uma palavrinha também aqui para a comunidade da região. Doutora Sara, nós sabemos, claro, já falei aqui 2 vezes no início dessa entrevista, da preocupação que vocês têm, que as autoridades têm em relação à violência contra a mulher. E eu andei vendo algumas notícias em relação à violência contra a mulher. A violência doméstica, principalmente, é algo realmente muito preocupante, porque nos parece que a violência contra a mulher, ela está justamente morando ao lado, né? Há índice de que os próprios companheiros são os mais responsáveis por essa violência, não é isso? A gente hoje, infelizmente, vive uma sociedade assustada com a violência, né? Nós nos deparamos todos os dias com notícias aterradoras a respeito disso, mas no que concerne a violência contra a mulher, o que mais nos preocupa é que ela ocorre no âmbito da sua casa, ou seja, no local em que a mulher, no seu lar, no seu recesso, onde ela deveria estar protegida, amparada, é ali que ela é a maior vítima. Ela é, inclusive, 9 vezes mais suscetível de ser vítima de violência na sua casa do que na rua. Agora, o que se configura a violência contra a mulher? Pois bem, com a Lei Maria da Penha, nós tivemos uma ampliação desse conceito. Então, hoje, violência contra a mulher é a violência praticada contra a sua situação física, né? Ou seja, as lesões, as mortes, contra a sua situação emocional. Então, abrange também a questão psicológica da mulher, aquela mulher que vive amedrontada, que vive sendo acuada. Tem também a violência patrimonial, porque é comum, às vezes, os maridos, os companheiros administrarem o patrimônio da mulher e não dar acesso a ela. Tem a violência sexual, que é tão difícil para a gente, né, lidar com isso, desde que as próprias mulheres, às vezes, elas temem denunciar essa situação. E tem a violência moral, que são os crimes contra a honra da mulher. Isso, no caso, provocado por vários fatores. Nós temos um dos grandes crimes contra a moral que nós podemos citar, seriam, no caso, as músicas que são, né, que denigrem a imagem da mulher. Aliás, o Estado da Bahia, né, através da nossa deputada Luísa Maia, deu um exemplo para todo o país quando ela conseguiu a aprovação da lei anti-baixaria, que não impede de jeito nenhum que as pessoas
componham o que quiserem, gravem o que quiserem. Agora, não é justo que o contribuinte, né, inclusive nós mulheres que somos 52% do eleitorado, que a gente pague para ficar ouvindo determinadas músicas que só fazem destruir com a honra, com a moral da mulher. Então, eu realmente, isso aí foi uma coisa que quando nós conseguimos essa aprovação, foi uma grande vitória para o estado da Bahia. Doutora, a senhora acredita que um dos fatores que vem aumentando esse crime, essa violência contra a mulher, seja o medo que a mulher tem de fazer uma denúncia? A senhora acha que isso tem implicado? Não, eu não acho não, Marcelo. Não. Inclusive, com a Lei Maria da Penha, a gente vê hoje que o nosso grande ganho foi justamente foi tornar visível a violência contra a mulher. Sempre existiu, continua existindo. Aliás, eu sempre nas minhas palestras eu desafio alguém que me diga que não conheça um caso de violência contra a mulher. Ou na sua família, ou nos seus vizinhos, ou nas pessoas que trabalham consigo, enfim. Todos nós temos conhecimento de que uma mulher apanha do marido, que uma mulher é vigiada, que uma mulher fica presa em casa. Entretanto, a gente não tinha isso trazido para o público, porque havia aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, que está no âmbito da casa, desde que se resolvem. O que a gente tem visto agora com a Lei Maria da Penha é justamente a visibilidade dessa situação. As mulheres estão denunciando. Agora, infelizmente, como a crescente é enorme, uma demanda enorme, para vocês terem noção, quando nossa vara foi instalada em novembro de 2008, nós herdamos das varas criminais comuns cerca de 2.500 processos. E hoje, né, nós já temos 14 mil processos. 14 mil processos? 14 mil processos numa única vara lá em Salvador. Então, assim, as mulheres elas estão se fortalecendo com políticas públicas, estão se fortalecendo com ações como essa, a gente orientar, os municípios darem esse apoio. O que está acontecendo é que, na verdade, ela não aumentou, ela apenas se tornou mais visível e existe também aquela situação da mulher... Na opinião da senhora, não há um aumento da violência, há uma exposição maior. Olha, eu acho, Marcelo, que o aumento da violência ela é geral. O aumento da violência urbana aumentou, então, consequentemente, a violência contra a mulher aumentou também. Porém, a Lei Maria da Penha, né, ela teve um marco histórico na vida da mulher, porque ela começou a mostrar para as pessoas que bater em mulher, que humilhar a mulher, que manter mulher em cárcere privada, etc., é crime. Né? Então a gente já começa a ver a situação da mulher como uma situação voltada aos direitos humanos, o que não se via anteriormente. As pessoas achavam que não, que se acontecia dentro do âmbito da casa, era o marido, era o pai, tinham esse direito. Essa semana nós vimos na televisão mais um assunto em relação, mais uma vertente, vou usar esse termo, com relação à violência contra a mulher, que são os molestadores de mulheres em metrôs, ou seja, São Paulo está um absurdo. Então, o assunto de São Paulo ficou tão grave, a situação ficou tão grave que chamou a atenção da imprensa para os homens que vivem molestando mulheres dentro desses metrôs. E me parece que a Justiça de São Paulo já se mobilizou para poder ir de encontro a esses homens, no caso, para tentar prendê-los, né? Estão monitorando melhor e tal. O sistema de transporte público em São Paulo já está se mobilizando, né, através dos seus dirigentes, inclusive levando essas histórias a conhecimento de delegacias especializadas. Agora, o que mais chamou a atenção para a gente foi que, por exemplo, um caso que chegou ao conhecimento de uma pessoa que chegou a ejacular nas pernas da moça, e ele disse simplesmente que ele foi induzido a isso por um site. Que existiam sites ensinando, estimulando esse tipo de coisa. Ou seja, além de tudo, além de crápula, ele é cara de pau ainda. Muito, né? De dar uma desculpa dessa, que pois não tem o mínimo cabimento. A senhora fala sobre delegacias especializadas em receber essas denúncias. O interior do estado, ele ainda é carente dessas delegacias, não é isso? Todo o estado da Bahia ainda é muito carente, porque se a gente levar em consideração que nós temos cerca de 418 municípios e nós temos 13 delegacias especializadas. São só 13? 13 delegacias. Em todo o estado? Em todo o estado, né? Em Salvador, com a população de mais de 3 milhões, nós temos duas delegacias apenas. De que forma a justiça, principalmente vocês que cuidam dessa questão da violência contra a mulher, tem agido em relação aos crimes de internet, aos crimes cibernéticos contra a mulher? Marcelo, foi bom você perguntar. Eu estive recentemente agora, tem 2 semanas atrás, na reunião da COPEVID, que é a Comissão Nacional Permanente de Combate à Violência Doméstica. Essa reunião acontece de 3 em 3 meses e
congrega promotores do Brasil inteiro que trabalham com isso. Quer dizer, nós, na verdade, existem muito mais promotores, mas cada estado coloca uma pessoa ou duas para representá-lo e a gente se reúne para isso. E nessa última reunião que aconteceu em Florianópolis, eu tive a oportunidade de falar a respeito disso. É uma crescente, é uma coisa que a gente tem que estar olhando com muito cuidado, muita cautela, porque vai ser cada vez maior o número de demandas e o número de mulheres que estão sendo vitimadas na internet. Para você ter ideia, hoje, os crimes contra as mulheres na internet, eles só perdem para as fraudes bancárias. Então, assim, é o segundo maior delito que se comete na internet hoje, são os crimes contra a honra da mulher. O segundo maior delito que ocorre na internet hoje. Primeiro são as fraudes bancárias, aquela coisa de pegar conta, de invadir conta, de cartão de crédito. A segunda são as difamações que são feitas na internet contra a honra das pessoas. O que a gente espera é que ontem, com a regulação do novo marco de internet no Brasil, se tenha lá uma cláusula que fortaleça justamente esse combate. Exatamente. Né? Havia o colega eu tive também no Rio de Janeiro, semana passada, falando a respeito, e o colega de Minas Gerais, ele pontuava exatamente isso. A gente não tem ainda uma legislação muito forte que coíba esse tipo de coisa, e a gente estava nessa esperança, né? Eu não sei exatamente como foi aprovada ontem, eu ainda não tenho conhecimento de quais são os limites da lei e tal, para dizer de quais são os pontos mais principais. Mas possivelmente vai facilitar esse rastreamento, vai facilitar chegar até os autores. Há um Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher que foi aprovado, no caso, no Senado, e eu gostaria de saber de que forma efetivamente esse fundo pode ajudar, né, a combater essa violência. Tem ajudado, já tem muitos projetos, muitas coisas estão sendo desenvolvidas nesse sentido. Para quê? Para fazer o que acontece, por exemplo, aqui na região. Taperoá tem o NAM, Valença tem o centro de referência. A gente precisa divulgar essa situação e precisa dar a essas mulheres a oportunidade de sair do ciclo da violência. Então, quando você tem políticas públicas voltadas para isso, permite que essa mulher tenha a oportunidade de denunciar e de ser amparada pelo Estado, ter a tutela do Estado, é muito mais fácil de você conseguir tirá-la desse ciclo do que nas situações que a gente vê que ela vai procurar quem? Às vezes não tem um delegado que a ouça, não tem um promotor, não tem um juiz, não tem uma prefeitura que lhe dê um amparo. Então, a criação desse fundo é mais uma das coisas que foram feitas, aliás, desde que, né, a nossa presidente, nós vamos ter uma presidente mulher, ela entrou, ela fortaleceu essa situação da política para as mulheres, dando a gente essa oportunidade de, pelo menos, tentar diminuir. Agora, eu sempre, é importante que eu lhe diga, Marcelo, que a diminuição da violência, ela não vai acontecer somente com a punição, somente com a aplicação da lei. É preciso que a gente mude a mentalidade, né? Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado é trabalhar com o próprio agressor. É conversar com ele, mostrar para ele que aquela situação não é uma situação normal. Porque às vezes as pessoas estão repetindo o que viram. Homens que viram seus pais bater nas suas mães, eles vão lá e vão bater nas suas companheiras. Mulheres que viram suas mães apanhando vão achar que é normal apanhar, e não é normal. Então a gente precisa mudar a mentalidade, é uma mudança de paradigma. Inclusive, a senhora toca num assunto importante, porque no dia a dia, na comunidade, muitas pessoas têm medo até de se envolver quando se depara com uma cena de uma agressão contra a mulher, porque de repente a pessoa fala, mas já é de costume, e de repente você quer se envolver, você vai acabar brigando. Eu ouço muito isso. Ela gosta de apanhar, porque já resolveu e voltou. Não gosta de apanhar. Às vezes o que está acontecendo é que há um ciclo emocional que envolve aquela situação. Uma dependência, no caso? E a dependência é muito mais emocional do que financeira. Viu? Somente 26% das vítimas dependem financeiramente dos homens. A mulher, mesmo apanhando, ela continua por amor. Por quê? Por amor à família. Ela não quer ser responsável pela destruição daquela família. Ela teme que a sociedade não a encare de uma forma receptiva. Ela teme que... outra coisa assim, é sempre importante dizer, aquele homem que está batendo nela, que está maltratando, foi o homem que ela escolheu para amar. Foi o homem que ela escolheu para ter filhos. Então, é uma relação muito forte. Não é tão fácil. É diferente de você ter, por exemplo, uma briga de trânsito que alguém lhe ameaça. Isso tem uma conotação jurídica. Quando a ameaça parte dentro da sua casa, uma pessoa que convive com você, que sabe onde você mora, quem são seus parentes, onde você trabalha, quais são os seus filhos, a conotação é muito mais grave. Então, a gente precisa ter esse olhar atento que os crimes praticados contra a mulher, que são no âmbito da sua afetividade, do seu lar, eles são realmente graves,
porque eles tendem a se perpetuar, eles tendem a dar exemplos, né? Os filhos, como eu estou falando, as crianças ficam altamente traumatizadas, mas no futuro elas vão tender a repetir aquelas Porque não ações. esquecem esse trauma. Não esquecem. É um problema, inclusive, de saúde pública, né? Ok, eu estou conversando aqui com a doutora Sara Gama Sampaio, que é promotora de justiça titular da primeira Promotoria de Justiça do Estado da Bahia. Doutora, só voltando um pouco ao assunto de crime cibernético contra a mulher, eu gostaria de saber da senhora que conselho a senhora daria, porque a mulher pode se ajudar em relação a ela não ser vítima de um crime desse contra ela. De que forma ela pode se precaver? Sem dúvida nenhuma. Olha, a gente hoje vive uma fase que eu costumo brincar que é a sociedade BBB, né? A gente tem que estar... Não basta você viajar, não basta você ter amigos, não basta você comer em bom restaurante. Você tem que divulgar isso para o mundo. É uma necessidade da sociedade hoje de se mostrar, a gente vê aí nas redes sociais, principalmente nas redes sociais. E isso atinge muito a camada mais jovem, né? Então, assim, pra você ter uma ideia, Marcelo, foi feita uma pesquisa de uma revista feminina e ela perguntou quantas mulheres já haviam tirado fotos nuas ou com alguma conotação sexual. Uhum. E foram 64% das mulheres disseram que sim. Entrevistadas. 64%. Então, assim, elas fazem isso, sabe por quê? Porque acham, primeiro tem a questão da própria vaidade, são normalmente pessoas mais bonitas, novas, né? Mais bonitas, os corpos mais bem torneados, enfim. Depois acha que aquilo é prova de amor e prova de confiança. Uhum. Então elas permitem que aquilo seja, normalmente elas compartilham com seus namorados, seus maridos, seus companheiros. Só que não impede que isso vaze, não impede. Hoje a gente já tem um termo que se chama-se revanche pornô. Uhum. Tem sido muito utilizado, né? Aquelas pessoas que, quando terminam o relacionamento, não se conformam e se vingam das mulheres publicando as fotos na internet. Das suas intimidades. Exatamente. Nós já tivemos 2 suicídios no país, no Piauí e outro no Rio Grande do Sul, 2 adolescentes que suicidaram por conta disso. Uhum. E assim, as vidas dessas mulheres ficam completamente destruídas, né? Então, o que eu posso dizer assim, olha, vai se precaver? Não vou dizer não tire a foto, porque é uma coisa muito intrínseca. Particularmente, eu como mulher, como mãe de 2 filhas mulheres, eu as oriento a não fazer. Justamente, eu ia até tocar nesse assunto. Com relação a filhas, meninas, adolescentes, eu tenho uma filha de 14 anos e a gente conversa bastante sobre isso. Pelo menos até o momento ela nunca postou e acredito que ela não vá postar uma foto de biquíni, por exemplo. Exato, porque basta uma foto de biquíni, qualquer conotação sexual, já uma pessoa mal intencionada, ela já usa aquilo ali para... até para fazer uma montagem, né? Eu já tive casos em Salvador muito graves em relação a isso, com montagem de fotos. Ok. Doutora, a senhora está na região para um ciclo de encontros, de palestras, e eu queria saber como está essa agenda assim, aqui na região. A gente, por conta, não sei se você tem conhecimento, mas Salvador foi, numa recente pesquisa do IPEA, foi considerada a segunda cidade mais violenta, a segunda capital mais violenta do Brasil. Exato. E nisso aí nós somos a segunda capital em número de femicídios, ou seja, são os homicídios praticados contra as mulheres. Não quer dizer que esses homicídios todos estejam ligados à situação abarcada pela Lei Maria da Penha. Só que 23% dessas mulheres morreram nas suas casas, então é um indício muito grande de terem sido mortas por seus companheiros, ex-companheiros e etc. Aí, nossa preocupação é combater isso aí. Então, o Ministério Público tomou uma atitude de fazer umas oficinas, né, que chama, inclusive, Compromisso e Atitude. Essas oficinas nós começamos em Candeias e nós vamos levar até setembro em muitas cidades do interior. Agora, em abril, nós vamos para Ilhéus e termina em setembro em Juazeiro. E aqui em Valença, que eu estarei na sexta-feira fazendo essa palestra, é justamente ligada a isso. É a gente tentar mobilizar a sociedade a respeito disso. Não adianta somente eu falar para promotor, juiz, delegado. A gente tem que fazer com que as pessoas se conscientizem de que a violência ela tem que ser diminuída, ela tem que ser extinta e que a paz do mundo começa em casa. Ok, deixa eu passar um pouquinho aqui o microfone aqui para a primeira-dama de Itaperoá, Kitty Guimarães, que é secretária da Ação Social, que está trazendo aqui para a nossa região a doutora Sara Gama Sampaio.
Tudo bem, Kit? Prazer tê-la aqui conosco. Boa tarde, amigos ouvintes aqui da Litoral. É um prazer estar aqui de novo, Marcelo. Vocês sabem que eu me sinto em casa aqui na Litoral. Sempre fui muito bem recebida. Coloco aqui as nossas ações, né, os nossos afazeres, os nossos compromissos. E é muito gratificante estar aqui, né, com vocês, nesse momento e com uma pessoa tão importante, com um cunho tão importante como é a doutora Sara. A gente tem uma relação muito profissional no que diz respeito às políticas públicas de mulheres, mas a gente tem uma relação muito amigável, que eu conheço Sara há mais de 20 anos. Quando ela chegou em Itaperoá, ela estava, como promotora, ela estava grávida da filha caçula dela, que é como se fosse uma filha para mim, então é muito gratificante estar aqui agora, nesse momento. Ok, eu quero te parabenizar por mais essa iniciativa, né, do município de Itaperoá, especialmente da sua pasta, em estar trazendo a doutora Sara para justamente abordar um assunto importantíssimo e trazer realmente a sociedade, chamar a sociedade, né, para se unir nesse combate à violência contra a mulher, porque já passou de todos os limites. Na verdade, não tinha que ter passado de limite nenhum, não tinha que acontecer, na verdade. Não tinha. Mas se nós, infelizmente, vivemos com isso, a gente precisa, pelo menos, lutar, não ficar calado e realmente chamar a atenção de todo mundo para que as pessoas saibam que as mulheres sofrem e sofrem muito em relação a isso. Com certeza, a gente é uma das maiores vítimas disso tudo, mas a gente também tem que ter consciência que muita coisa, como a doutora Sara colocou aqui, como é doméstica, a gente também tem esse trabalho como mãe e como mulher de orientar nossos filhos, homens principalmente, entendeu? E eles estarem sabendo como tratar suas companheiras, suas coleguinhas de sala, tudo isso. Então, a gente tem essa obrigação, Marcelo, essa colocação dessa questão da violência doméstica é tão ampla para mim, no meu ver, porque a gente lida com tudo, não só contra a violência contra a mulher, mas a gente lida com pais que agridem seus filhos, com filhos que não obedecem ou não atendem seus pais. Então, é muito amplo. Agora, eu digo assim, a gente tem que se comprometer, as pessoas precisam deixar de dizer que não é comigo, não é na minha casa, eu não posso mais estar me envolvendo, ou eu não vou me envolver. A gente precisa, porque a gente é uma sociedade, a gente precisa, se está acontecendo com o nosso vizinho, no futuro vai acontecer com a gente também. Então, a gente precisa parar de fazer como aqueles 3 macacos, tapar o ouvido, tapar a visão e tapar a boca. Verdade. Muito obrigado pela sua presença também, conosco é um aqui. prazer. Quero deixar aqui também, já pré-agendado aí, a visita da gente aqui, que eu estou fazendo, junto com meus coordenadores, um balanço dos últimos 5 anos da nossa gestão, dentro da gestão de Tonho do Banco Itaperoá. Então, provavelmente, agora em novembro, eu estou agendando com vocês aqui, para a gente fazer uma retrospectiva, um balanço do que foi a Secretaria de Ação Social no primeiro mandato e, em seguida, agora nesse último ano aí de Tonho do Banco, do segundo mandato. Ok. Muito obrigada, boa tarde para todos. Ok, eu volto aqui o microfone para a nossa promotora Sara Gama Sampaio, dizer que é um prazer tê-la aqui conosco, doutora, e que a senhora possa retornar mais vezes, sempre que tiver os encontros e esses eventos, para que a gente possa estar discutindo e, claro, esclarecendo dúvidas e mais, abrindo mentes. Eu acho que o mais importante é que as pessoas, após ouvirem essa entrevista, que tenham realmente suas mentes abertas para esse problema. Muito obrigado pelas suas palavras aqui conosco. Obrigada, Marcelo. Obrigada aos ouvintes que estão aqui nos acompanhando. Eu gostaria só de dizer o seguinte: a mulher que estiver sofrendo violência, se ela não se sentir à vontade de ir até uma delegacia, diz que é 180. A gente vai tomar as providências, é uma rede, né, que está dando esse apoio, e a gente precisa que essa mulher se empodere para a gente conseguir fazer alguma coisa por ela. Então vamos fazer isso, vamos mudar essa realidade, vamos trazer para a nossa sociedade. Se a gente não consegue mudar o mundo, vamos mudar a nossa casa. Né? É o que eu gostaria de dizer para as mulheres que hoje se encontram numa situação de violência. Ok, muito obrigado pela sua participação conosco. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez à nossa Ituberá. Eu conversei com a doutora Sara Gama Sampaio.